meu dia a dia. És a minha força, és tudo para mim. Declare ao Senhor: és meu dia a dia, és a minha força, és tudo para mim. Igreja, declare ao Senhor: tu és o meu fôlego, tu és o ar que eu respiro, tu és tudo para mim, tu és a minha força do dia a dia, tu és quem me faz vencer. Jesus, tu és tudo para mim, tu és o ar que eu respiro, porque eu estou vivo, porque eu venço, porque eu vou, porque eu ando, porque eu batalho. Tu és tudo para mim, és meu dia a dia, és tudo para mim. Graça e paz, igreja amada. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui fazendo essa declaração de amor ao Senhor, dizendo: Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Os irmãos podem assentar. Maravilhoso é estar neste lugar, louvando, exaltando o nome do nosso Deus e dizendo a Ele: és tudo para mim, és tudo para mim, é tudo abençoado, não falta nada, nem no alto, nem no baixo, nem da esquerda, nem na direita, na medida certa, tudo, nem comprimento, nem largura, Ele é tudo, perfeito, completo, tudo que você precisa, você tem no nosso Jesus. Jesus é tudo para mim. Glória a Deus por esse anjo 2022. Glória a Deus pela tua vida. Nós já agradecemos ao Senhor. Sabemos que os propósitos de Deus serão cumpridos, porque Ele fará toda a vontade dEle. Amém, abençoados? É a vontade dEle, não é a vontade minha, nem sua, nem de A, nem de B, mas o propósito que o Senhor predestinou para 2022 será cumprido, porque é o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem somos nós, né, para dizer o contrário? Nós fomos escolhidos, predestinados, chamados desde antes da fundação do mundo pelo propósito de Deus. Por tudo aquilo que Deus tem na sua vida para se cumprir. É por isso que você chegou até aqui, abençoado. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. O Salmo 125, abençoado, ele é um salmo de confiança, é um salmo que nós podemos dizer, como nós dissemos nesse louvor: és tudo para mim. O Salmo 125, verso 1 diz assim, é bem conhecido, todos os irmãos conhecem, e diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, abençoado? Então, se você confia no Senhor, você é uma rocha, você é um monte, você não tem que se abalar. Aconteça o que acontecer, nós vamos estar firme, olhando para Jesus, que é tudo para mim, que é tudo na sua vida, que é tudo no seu viver, que é tudo a sua razão de estar aqui, no propósito de Deus. Amém, abençoados? Como Deus é maravilhoso. Abençoados, a gente tem tanto para falar, e eu fico falando Deus, eu começo a falar sozinha. Daqui a pouco a minha filha fala: mãe, quem é seu amigo imaginário? Aí eu falei: Espírito Santo. Porque às vezes eu estou, Senhor, isso, e eu estou, Deus, e aquilo, Senhor, e tem mais, e tem aquela palavra, e vem outra palavra, e ela fala: meu Deus, quem é um amigo imaginário da mãe aqui? Eu falo: Espírito Santo, porque eu não estou só, Ele habita em mim, e eu preciso falar, e tem hora que a palavra chega, e você fica meditando, e você fica falando com Deus, você não está falando só, porque Ele habita em você. Amém, abençoado? Quando você ora, fala: ai, mas eu não estou com o irmão para orar, porque eu não cheguei, irmãos, eu preciso de oração, mas eu não estou. Não, você não está só. Se você está precisando de oração e que você não está junto, reunidos com os irmãos aqui, você tem o Espírito Santo, que você ora na sua casa e que Deus ouve, que Deus responde, que Deus faz milagre e que Deus faz maravilhas. E você diz: Jesus, és tudo para mim.
Ele é tudo para mim. Então, abençoados, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Diante de acontecimentos, nós vimos que acontece tanta coisa no mundo, né, abençoados? Mas não vamos falar disso não, que nós sabemos que no mundo acontecem coisas, mas nós somos guardados e protegidos pelos anjos do Senhor. Amém? Então a gente vê os noticiários com tanta coisa, né? E a gente fica triste, mas vamos orar. Vamos orar pelos acontecimentos, por vidas que se foram, por, né, coisas que aconteceram. E porque a palavra que o Senhor me deu, que eu estava meditando, tem a ver com o acontecimento ali em Capitólio. E eu fiquei, meu Deus, mas que palavra. Mas, abençoados, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o tempo exato de tudo acontecer. O momento, a fração de segundo que tudo vai acontecer. Então, Ele sustenta os céus, Ele sustenta as estrelas, Ele segura o mar. Eu fico falando, olha que a gente mora bem próximo, né? Um litoral. Se não é a mão de Deus segurando esse mar, o dia que ele aumenta muito, ele invade aqui, ele chega até São Paulo. E aí, nós também poderíamos ser destruídos, mas o Senhor segura. O Senhor sustenta. Ele é tudo para mim. Então, abençoados, eu estava pensando e meditando na palavra do nosso Deus. Hoje em dia se fala, desde a década de 90, se fala muito no cérebro. Cérebro. Né? Tudo é neuroplasticidade, neuromarketing, neurocientista, tudo é relativo ao cérebro. E eu fiquei falando, Senhor, tudo, e agora no lado espiritual é neuro, né? Tudo é neuro. Aí você fala, meu Deus, a mente, nós temos a mente de Cristo. Diga assim, irmão, eu tenho a mente de Cristo. Então, você tem a mente de Cristo. Então, você vai pensar conforme esta palavra, conforme está escrito, conforme o Espírito Santo te dá o perfeito entendimento. Sabe por quê? Os neurocientistas estão aí. Então, neuromarketing, neurocientista, e tem tantos neuro, e aí, neuroespiritualidade. E eu fiquei pensando, neuroespiritualidade. Será que é aquele que sabe muito? Será que é aquele que sabe demais? Será que é aquele que já chegou ao nível? Porque nós devemos saber conforme o tempo de Deus nos ensinar, tudo num tempo, porque nós não devemos passar daquilo. Tem um tempo para todas as coisas e para o entendimento chegar na nossa vida. Mas essa neuroespiritualidade, abençoado, é uma forma que as pessoas aí fora, que o sistema, eu falo é o sistema religioso, tem de engessar as pessoas através do seu cérebro. Então, tudo é o inimigo, tudo acontece, tudo você tem que fazer corrente, tudo você tem que fazer jejum, tudo você tem que fazer propósito, tudo você tem que fazer, e aquilo vai acorrentando e as pessoas vão ficando presas, de tanto ela ouvir aquilo. Ela vai ficando presa, ela vai ficando engessada. E a gente olha e fala assim, meu Deus, para que tudo isso se não vai trazer nenhum benefício, não vai trazer nenhum conhecimento, não vai trazer nenhum crescimento espiritual? Mas para quê? Para te segurar. Para segurar aquelas pessoas que estão anos e anos ali. Eu tenho respeito pelo meu presbítero, pelo meu pastor, eu tenho respeito por aquelas pessoas que têm tantos anos sentadas ali nos primeiros bancos da igreja. Então, é a minha comunidade. Eu tenho amor a todos vocês, irmãos, eu falo. Mas nós temos que olhar o que a palavra diz. O que a palavra nos ensina. E nós temos aprendido do Espírito Santo, através do nosso apóstolo, que nós temos a mente de Cristo. Então, essa neuroespiritualidade é só para engessar o homem, é só para encobertar e não dizer a verdade, e não ensinar o que tem que ser ensinado, a verdade como ela é. Não ensinam e levam as pessoas a viverem de rudimentos, levam as pessoas a viverem por aquilo que eles ensinam. Não leva as pessoas a compreender a palavra de forma delas serem livres verdadeiramente para servir ao Senhor. Na simplicidade que há a palavra de Deus. Na simplicidade que é o evangelho da graça. Então as pessoas envolvidas por essa nova categoria, ou sei lá que nome você quiser dar, neuroespiritualidade.
Então, são cientistas que dizem que sabem muito e que acabam trazendo as pessoas por lábias, por palavras de condenação, por palavras que lisonjeias, de filosofias, de genealogia, e que prende aquelas pessoas e que elas ficam ali, segura aquilo dali, e que não trazem a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Mas conosco não é desse jeito. Glória a Deus que nós temos recebido um alimento transformador, uma palavra que nos fortalece, a direção perfeita do Espírito Santo de Deus, e que esta mente de Cristo em nós, ela é renovada por esse conhecimento, por esta palavra, e nós não damos ouvido àquelas palavras que outras pessoas ouvem. E a gente tem que meditar, abençoado, porque chega até nós. Você pode olhar que quanto mais tempo essas pessoas têm de igreja, mas elas não sabem nada. Parece que fica tudo cauterizado, tudo na mente dela apagada, que ela não consegue ver o novo. Se você diz alguma coisa, não é bem assim. E aí é onde nós vamos olhar. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 10. Nós vamos ver um exemplo disso. Sei que todos os irmãos conhecem a palavra, aqui é Jesus com Nicodemos. Diz aqui, 3, o verso 10 diz assim. Verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Porque ele disse no verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Agora o verso 10, onde eu quero chegar essa conclusão. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Então Jesus não estava falando com qualquer um. Jesus estava falando com o mestre. Nicodemos era mestre de Israel. Como eu disse, né, tem muitos neurocientistas, neuroplasticidade, tem um monte. Agora até neuroespiritualidade tem. Para dizer que ele sabe. E Jesus disse para Nicodemos, né? Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Por que será que Jesus perguntou para ele, fez essa pergunta, esse questionamento para Nicodemos? Ó, verso 11. Na verdade te digo, que se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus estava querendo dizer para aquele mestre? Você é mestre de Israel. Porque ele questionou lá no começo, abençoados, lá no comecinho do capítulo, ele perguntou e disse para Jesus como é que ele ia voltar no ventre da mãe dele para nascer de novo. Porque Jesus falou que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Mas vos necessário é nascer de novo. E Nicodemos se embaraçou. E Nicodemos ficou todo sem resposta. Como eu vou nascer de novo? Como eu, sendo velho, eu vou voltar de novo lá para o útero, para a barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Você está vendo que a palavra, ela tem que ser discernida espiritualmente. Quem tem a mente de Cristo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo nosso entendimento. Porque hoje, se nós lemos esta palavra, a gente não faz esse questionamento que Nicodemos fez para o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que esse Espírito
que transforma, esse Espírito que nos dá esse perfeito entendimento e que nos dá essa mente de Cristo, nos faz entender todas as coisas e que ele não estava falando de coisas terrenas, mas ele tinha que mostrar para aquele mestre de Israel que ele estava trazendo algo novo, ele estava trazendo algo do céu, ele estava trazendo algo espiritual para a vida dele. E ele, sendo mestre, ele não entendia. Ele estava olhando com os olhos da carne. Os meus olhos da carne enxergam aqui bancos, enxergam esses aparelhos, enxergam os microfones, mas abençoados, os meus olhos espirituais enxergam além. Aquilo que Deus pode fazer maravilhosamente, que as minhas palavras não podem conter, minhas palavras não podem definir o poder de Deus em realizar coisas grandes. Então era isso que o Senhor dizia e queria que o Nicodemos, mestre, entendesse a mudança de vida. A transformação que como eu posso, olhando aos nossos olhos carnais, verdadeiramente nós não podemos, já estamos crescidos, estamos numa fase adulta, já somos, olha, ele era mestre. Nicodemos era mestre, o homem grande. Por isso Jesus disse antes para ele, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o vento sopra onde ele quer. E ele te leva para lá, ele te traz para cá, ele te dá entendimento, ele te dá um renovo, ele te traz conhecimento e ele faz de você um mestre na palavra. Ele faz de você uma pessoa predestinada para levar a palavra do nosso Deus a homens, a pessoas entendidas como o mestre Nicodemos que estava diante do nosso Deus. Ele, sendo mestre, não compreendia o que Jesus dizia. Necessário vos é nascer de novo. Então Jesus queria... Oh, Nicodemos, põe para fora, Nicodemos, isso que está dentro de você, esse homem interior, essa carne aqui é da Luzia, é magra, não é essa Luzia, a Luzia interior. A Luzia interior é aquilo perfeito que Deus fez. O homem interior que você é, não é aquilo que nossos olhos enxergam, mas é um homem perfeito diante de Deus, com toda a capacitação de Deus, porque nós somos espirituais, corpo, alma e espírito. E esse Nicodemos só olhava com os olhos da terra, com os olhos carnais. Mas aí Jesus chegou a esse diálogo. Eu creio que ele estava num diálogo, né? Jesus também é mestre, mestre de Nazaré. Porque ele estava ali bem cedo, bem novo, com os 12 anos já estava ali ensinando, já estava ali levando a palavra. E aonde os velhos, os anciãos, né, romanos, judeus, nunca ia entender. Como pode um menino, né, que não frequentou a escola, ter tanta sabedoria, como pode ele falar? E se a gente decorrer na palavra e for olhar, abençoado, a gente viu como Jesus teve que correr, escapar daqui e dali, porque eles queriam pegar. Sabe por quê? Não, Jesus não estava falando de neurociência, de neuroespiritualidade. Ele não estava falando dessas ciências que fica aqui, que te dá o diploma aqui, que te dá um título aqui. Jesus estava falando do conhecimento que vem, a sabedoria que vem do alto. Sabe, essa sabedoria que você não consegue olhar com esses olhos humanos, porque o Senhor é que te capacita, é que te faz ver além dos seus olhos. Dos seus olhos carnais, né, abençoado? Que a gente enxerga só aqui. Se virar a esquina ali, nós não enxergamos mais. Nossos olhos não alcançam. Mas Deus, ele vê além. Então, o que a Luzia quer dizer? Da mesma forma que o Senhor falava para Nicodemos, mestre, que ele precisava mudar de comportamento, entender o propósito de Deus na vida dele, que não era ser mestre e saber aquilo que se aprende, que se aplica aqui na terra, mas aquilo que se aprende com a sabedoria que vem do alto, que muda pessoas, que transforma as vidas, que leva outras pessoas a reconhecer o poder de Deus, a ver a mudança de comportamento, aquilo que Deus transforma o homem e a mulher para ser nova criatura, para viver de os ensinamentos da palavra do nosso Deus, para dar frutos para Deus, para ser homens e mulheres aperfeiçoadas, santas, daquilo que Deus tem de propósito para ser cumprido no dia a dia, na vida de cada um. Então, quando Jesus olhava para Nicodemos, ele falava isso. Eu entendi que ele falava, Nicodemos, não só por você querer ensinar, por você ser mestre e passar isso, mas você tem que entender que você não é só esse homem. O homem mestre, o homem Nicodemos. Você é um homem interior
que Deus planejou. Esse homem interior que está aqui, essa mulher, você e você, não é o que se senta nessas cadeiras aí. É um homem e uma mulher dotada, capacitada pelo Espírito Santo de Deus para fazer algo, para glorificar o nome de Deus, para levar a outras pessoas esta palavra de conhecimento. Então, assim, o que o Senhor quis mostrar para Nicodemos é o mesmo que ele quis fazer lá na tempestade. Lá na tempestade, quando estava no barco, os discípulos, e lá estava Pedro. E nós vemos que no meio daquela tempestade, os discípulos estavam com medo. Vocês conhecem bem a palavra, abençoados? Estava os discípulos e começou a tempestade em alto mar. E Jesus andava sobre as águas. E quando Pedro se aproximou, ele perguntou: Senhor, és tu? Se és o Senhor, manda eu ter contigo. Oh, glória a Deus, que atitude de fé. Isso que o Senhor queria passar para Nicodemos. Sabe, ver o outro lado. O homem interior que estava dentro do mestre Nicodemos, que é a atitude do Pedro. O Pedro vai. O Pedro desce e começa a andar sobre as águas, chap, 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 e ele vai de encontro. Quando ele tem a mente de Cristo, ele anda sobre os problemas. Ele anda sobre as lutas, ele avança, ele prossegue, porque ele não está olhando com seu olhar carnal. Ele está olhando que Deus, ele é poderoso, que Deus é tudo para mim, como nós louvamos, que ele é fiel para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós precisamos, do que nós necessitamos. E aí ele confia, e ele profetiza, e ele confessa, e ele vai, e ele anda sobre as águas, como Pedro andou, ele passa sobre os problemas e ele anda e ele avança. Sabe, abençoado? Mas quando Pedro olhou, de repente está chegando próximo de Jesus e ele olha para a sua identidade, ele olha para a sua carnalidade, o seu eu. Ele começa a afundar. Socorro! E o Senhor fala: levanta, homem de pouca fé. Abençoados. O que Jesus quis dizer, o que Jesus quis mostrar para Pedro e para os discípulos que estavam lá, dentro do barco, naquela tempestade. Que os problemas, eles existem. Mas que nesses problemas, ou meio a essas situações, nós temos que confiar. Saber que este homem carnal aqui não consegue ver a resposta, a solução, não consegue ver a porta de saída, não consegue ver a exatidão da coisa. Mas se eu olhar para aquele homem interior, aquilo que Jesus disse que eu sou, e receber toda a herança que está aqui, que está registrado, que é para mim, que é para você, e eu colocar ela em prática, eu vou viver de fé em fé, eu vou vencer sobre todas as circunstâncias da vida, eu vou ser mais do que vencedor, eu vou colocar isso em prática na minha vida, eu vou deixar de ser a Luzia carnal, mas ser uma Luzia capacitada por Deus, ainda com dias difíceis, ainda com situações, nós temos que olhar como Pedro, viver, andar por fé. O Senhor mandou ele ir. Vem ao meu encontro, anda, e Pedro andou. Abençoado, aí a gente pergunta por que alguns passos para ele chegar próximo a Jesus e ele afundou. Porque ele olhou para a minha situação carnal. Então, diante da situação, não olha para a sua capacidade carnal. Não sou eu. Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diga, abençoado, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Se Cristo vive em mim, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece é Ele. Ele é tudo para mim. Então, Ele me fortalece. Ele é a minha fortaleza. Aí a gente olha o salmista, né? Ele é meu refúgio. Ele é minha fortaleza. Ele é minha segurança. Por que eu vou temer o que possa o homem tentar contra mim? O que me possa o homem vir, se levantar, fazer alguma coisa? Tudo que está aqui, abençoado,
Eu creio que é isso que o Senhor falava com Nicodemos. Nicodemos, abre os olhos espirituais. Olha a mente de Cristo na tua vida. Você é mestre, mas você ainda não compreendeu que o que eu vim fazer, o que eu vim trazer no mundo é mostrar o homem interior que você é. Você não é só o Nicodemos. Você não é só a Luzia, você não é só o Pedro, o João, o Paulo, o Joaquim, sabe quem está aqui? Não, você não é o homem carnal, você é o homem interior, um homem capacitado pelo Espírito Santo de Deus, você é um potencial nas mãos de Deus. Diga, eu sou um potencial nas mãos de Deus. Abençoado, mas fala com confiança. Eu sou um potencial nas mãos de Deus, porque você é abençoado. O Senhor te escolheu desde antes da fundação do mundo para te trazer aqui, para fazer você passar anos e anos por aí, mas fazer você enxergar que você tem que tomar posse de todas essas promessas que estão aqui. Não foi só para crescer a Bíblia e chegar a 70 e poucos livros, 66 livros. Não, abençoados, é para essas palavras se cumprirem na sua vida. Se está escrito que você foi predestinado, o Senhor te separou, nós nem sabíamos. Se você é abençoado, tome posse que você é abençoado, porque você também não sabia. Você é justificado, glória a Deus, nenhuma condenação, ainda que a neuroespiritualidade está dizendo que há um demônio que tem que fazer, não, na mente de Cristo, a mente que o Senhor me deu, o perfeito entendimento que Ele me deu, eu sou mais do que vencedor, e não há nada da lei, não há nada que vem me segurar, que vem me acorrentar, que vem me engessar, que vem me trazer, sabe, para baixo, do além do que está escrito. Porque está escrito que você é abençoado, então toma posse disso e viva para isso ser a glória de Deus na sua vida. Viva para isso ser as bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Vivam de acordo com esta palavra, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor colocou aqui para a sua vida. Abençoado, se a gente fosse falar, são tantas bênçãos. São tantas coisas. Sem você, olha, meditar na palavra de Deus, a gente vai ver multiplicação dos pães. Olha aqui, tinha uma grande multidão, são duas, né, abençoado? A Bíblia fala de duas multiplicação dos pães, e tinha uma multidão, mais de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Quantos pães tinha? Quantos peixes tinha? O que eu tenho que olhar? Eu não tenho que olhar aqui, só aqueles 2 peixinhos, 3 pãezinhos. O que é isso? Tomé falaria, né? O que é isso diante dessa multidão toda? Tomé falaria, mas nós não estamos vivendo junto com Tomé. Nós estamos vivendo naquele Cristo ressuscitado. O Deus poderoso que faz todas as coisas e que Ele multiplicou, Ele deu graças. E aí Ele deu os discípulos, vá. E eles começaram a distribuir, e as pessoas comeram, e que sobraram 12 cestos. O que Jesus diz para nós? Que lição maravilhosa de vida é isso? É a mesma coisa do Pedro, que andava sobre as águas, e quando ele olhou para a sua pessoa, o Pedro na carne, ele começou a afundar. E ele pediu socorro, porque ele estava olhando para o eu, para o ego. Por isso que nós temos que zelar dessa palavra e viver esta palavra, porque há um poder sobrenatural de Deus na tua vida. Há um poder sobrenatural de Deus na sua vida, na minha vida, porque essa promessa é para nós abençoados. Sabe, nós temos que parar com essa paranoia de que nós não somos. Somos sim, porque o Senhor nos chamou, nos predestinou, nos capacitou, nos santificou. Ele já fez tudo abençoado. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Foi o que ele quis mostrar para Pedro. Ele quis mostrar para Nicodemos. Olha o teu potencial que está dentro de você, o homem espiritual, não o carnal. A gente olha com os nossos olhos, não tem jeito, não vai dar certo, mas quando a gente olha os meus olhos espirituais, a minha mente de Cristo ativada, tem jeito sim, porque o meu Jesus não venceu em vão, ele venceu para nos fazer mais do que vencedores, para nos estabelecer homens e mulheres capacitados por eles, para a glória dele. Amém, abençoados? Glória a Deus. Tanto abençoado para a gente pensar não só na situação, mas na capacitação que vem do Senhor.
na capacitação que vem de Deus. Ele fez todas as coisas. Então você diga, Jesus és tudo para mim. Bem forte, abençoado. Jesus és tudo para mim. Glória a Deus, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é o nosso baluarte, Ele é nosso refúgio, Ele que nos guarda, Ele que envia anjos a nosso favor. Abençoado, o Senhor abre porta onde não tem porta, o Senhor faz milagre e a gente fica sem palavras para agradecer o que o Senhor fez, sem contar nessas bênçãos espirituais. Sabe tomar posse, abençoado? Sabe o que você recebeu um tesouro e... às vezes você olha assim, muitas pedras preciosas, fecha, não dá importância, não, abençoado. Tem que valorizar. Onde você está é muito precioso, o que você já recebeu é precioso demais, é caro demais para deixar de qualquer jeito, não. Tem que valorizar, tem que falar. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que está escrito que eu sou. Então eu sou mais do que vencedor. Amém, abençoados? Olha, vamos agradecer ao Senhor e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por esta noite, pela tua palavra que vem nos dar tua direção para nossas vidas e entendemos que nós não somos aquilo que nós enxergamos, mas aquilo que a tua palavra diz que nós somos. Somos abençoados, somos predestinados, somos, Senhor, o Deus poderoso habitando em nós. Então nós somos um potencial de Deus aqui na terra. Por isso nós estamos aqui para dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade. Amém, abençoados? Glória a Deus, as palmas louvam o Senhor. Glória!